Sistema CNA-Senar vai marcar presença na COP30 em Belém, levando programas, tecnologias e experiências que mostram como a agropecuária brasileira vem contribuindo para soluções climáticas e segurança alimentar. Para detalhar esse trabalho, vamos receber agora o coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, o Nelson Ananias, que já está aqui com a gente. Nelson, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carolina, e bom dia a toda a audiência do Agromanhã. Obrigada pela disponibilidade de estar aqui conosco. Nelson, o Sistema CNA-Senar vai participar da COP30 apresentando vários programas, tecnologias do agro brasileiro, né? Que tipo de iniciativas vocês estão pensando aí, programando para levar para o evento? Bom, Carolina, o agro vai muito à vontade participar dessa Conferência das Partes sobre mudanças do clima, né? Então, os exemplos que o agro tem quando assumiu esse compromisso de produzir e garantir a segurança alimentar do Brasil, depois fazer isso com qualidade e agora com sustentabilidade, está no manejo, está no dia a dia do produtor rural brasileiro. Então, a CNA vai aproveitar essa oportunidade em que o mundo está olhando as questões climáticas, numa negociação, né, dentro do acordo do clima, vai levar as melhores práticas de várias cadeias produtivas já bastante consolidadas no Brasil e que demonstram, né, a conciliação da produção com sustentabilidade. O produtor rural brasileiro hoje não somente faz, né, a sua obrigação de preservar biodiversidade, floresta, recursos naturais, mas também se dedicou e investiu em tecnologias que permitiram produzir mais no mesmo espaço, né, preservando, né, a floresta, produzir melhor, né, produto com mais qualidade e produzir produtos sustentáveis, baseados aí basicamente na agricultura de baixa emissão de carbono. Isso é muito importante levar na COP, porque todas essas ações são soluções climáticas, né, como oferta para diminuir, né, os efeitos das alterações climáticas, mas também para garantir segurança energética, através de biocombustíveis, biomassa, né, e outras iniciativas, e, além disso, ser solução para a mitigação das mudanças climáticas. Então, o setor vai bastante à vontade, vai mostrar o melhor que ele tem lá durante a COP e todos estão convidados para participar desse grande momento, né, em que a gente se mostra aí como solução global para as alterações e para os compromissos do clima. E como que essas experiências demonstram na prática que a agropecuária brasileira pode ser parte da solução para os desafios climáticos e da segurança alimentar global também, Nelson? A comprovação de que essas tecnologias e essas ações são ações que levam ao cumprimento da meta brasileira de redução de emissões, a gente já sabe que acontece. A gente já faz isso há pelo menos 50 anos, com os códigos florestais mais rígidos do mundo, e há pelo menos 15 anos com a agricultura de baixa emissão de carbono, que, através do plantio direto, integração lavoura-pecuária-floresta, redução do uso de nitrogenados, né, com a fixação biológica de nitrogênio e outras tecnologias já consagradas pelo ABC, a gente faz isso e fixa carbono no solo, além de reduzir as nossas emissões. O nosso grande desafio é ter transparência contra isso, né? Quanto a isso. Então, essa transparência que a gente vai buscar agora na COP é trazer a discussão, mostrar que essas soluções elas levam aos grandes desafios que o Acordo do Clima nos impõe, que é mitigar, ou seja, tirar, né, o carbono e seus gases, né, emissão de gases de efeito estufa e fixá-lo no solo, na planta, né, no chão mesmo, tirar ele da atmosfera, que nós temos uma agricultura adaptada, né, que mesmo havendo alterações climáticas, né, nós estamos preparados para vencê-las, essas alterações, e o agro dá bastante exemplos disso, né? Quando ele traz a soja, por exemplo, que é uma espécie de clima temperado para o centro-oeste, para o Brasil em toda, a fruticultura, então a gente tem vários exemplos de adaptação, mas o tão importante quanto isso é mostrar que a gente, demonstrar, dar transparência e comprovar que a gente faz isso com co-benefícios, que é o outro ramo, né, do Acordo de Paris. A gente mitiga, a gente adapta, mas a gente garante a segurança alimentar, a gente garante o manejo da biodiversidade, a gente produz água de qualidade. Então, todas essas ações elas precisam
alcançar o senso normal, o senso comum, não só do Brasil, mas do mundo como um todo. Então é esse o nosso principal objetivo, levar essas melhores práticas, esses melhores exemplos e comprová-los diante do mundo de que a gente tem esse mecanismo e a gente tem a solução mais íntegra, mais barata e mais eficiente de redução, mitigação e adaptação do mundo. Um dos pontos que sempre gera debate é o equilíbrio entre a produção e a preservação. Como que o setor tem conseguido avançar nesse sentido? Bom, primeiro, os números de ocupação do solo do Brasil são bastante claros, né? 33% do território nacional, ele ainda está sob vegetação nativa dentro de propriedade privada, tá? Então, nós hoje, produtores rurais, proprietários rurais, preservamos mais vegetação nativa que unidades de conservação e terra indígenas somadas, né? Isso é uma comprovação que nós vamos levar e atualizar, inclusive, né, esses números na COP agora. E, de outro lado, nós temos uma agricultura de baixa emissão de carbono que comprovadamente, e já através de outros mecanismos, né, instrumentos da própria COP, são amplamente reconhecidos como uma agricultura tropical, né, que o Brasil toma frente, entrega, né, investiu nessa agricultura tropical, uma agricultura que, em balanço, trabalha, né, e tem um balanço positivo de emissão de carbono ou um balanço muito mais atrativo que as demais agriculturas no mundo. Então, produzir e preservar está no nosso manejo, está no nosso dia a dia como produtores rurais. Então, a gente vai levar essas experiências e espera, né, que a gente repercuta isso mundo afora e traga investidores, investimentos, tanto em países que precisam garantir a sua segurança alimentar, países que precisam reduzir ou compensar as suas emissões, venham, conheçam o agro, façam parcerias com o agro, invistam no agro brasileiro, que eles vão conseguir fazer e alcançar segurança alimentar com segurança ambiental e energética. Nelson, só para a gente finalizar nosso bate-papo, olhando agora um pouquinho para frente, né, pensando no futuro, quais são as principais oportunidades que a CNA enxerga para ampliar a sustentabilidade no campo e fortalecer a imagem do Brasil como potência agroambiental agora? Bom, os instrumentos da COP estão sendo discutidos agora, né? Então, nós temos instrumentos que poderão trazer aí que a gente possa entender como os resultados positivos da COP para o setor agro. Um deles é a questão de adaptação. Nós vamos discutir, né, os critérios, né, os índices, indicadores de adaptação no mundo, né? Então, a agricultura ela precisa estar incluída nesses indicadores de adaptação. Nós precisamos andar com a questão do mercado de carbono, né? O mercado de carbono ele é muito importante para alavancar, né? Como sistema de alavancar financiamento e investimento em tecnologias como as do ABC, como as do Código Florestal, que nos trazem aí a emissão e remunere o produtor rural daquele serviço que ele está prestando quando ele mantém as suas florestas, né? Nós temos a questão do financiamento, né? O financiamento, no geral, ele é o principal meio de implementação da COP. Todos os outros instrumentos, eles precisam ser ampliados mediante um financiamento que seja efetivo, que chegue ao produtor rural, que reconheça essas práticas e que remunere, no final das contas, o produtor rural por esse serviço que ele está prestando, né? Além disso, nós temos aí o balanço global das emissões também, né, que precisa reconhecer e orientar, né, o setor agropecuário, né, o crescimento do setor agropecuário. Então, nós temos aí diversos instrumentos que estarão em discussão na COP, além desses que são reservados a disponibilizar, né, uma vitrine da COP brasileira, mas esses instrumentos precisarão ser trabalhados e esses resultados, eles trarão aí uma efetividade, né, e um indicador de sucesso da COP para o setor agro brasileiro. Acho que é isso, Nelson Ananias, que é coordenador de sustentabilidade da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Obrigada mais uma vez, viu? Muito obrigado, Carolina. Eu convido a todos a acompanharem os desdobramentos da COP através da nossa página, né, da CNA, na qual teremos todos esses encaminhamentos, andamentos. E para quem estiver em Belém, acompanhe, vá na AgriZone,
vai na Blue Zone, vai na Green Zone e veja o melhor do agro lá. Nós estaremos preparados para representar não só o Brasil, mas o setor agropecuário durante esses dias em Belém. Fica aqui o convite, então. Nelson, obrigada, viu? Tenha um bom fim de semana.